¿Estás como para la exposición? Luiz Lopes de Lis Filho, estou aqui. Sí, Sí. por eso debes comenzar con el trabajo. Tudo bem. Então, eu vou começar a fazer a apresentação aqui, né? Então, boa Sim. tarde a todos, né? Prazer estar aqui participando do evento. Então, o texto aqui, eu não sei bem como é que faz para compartilhar a apresentação. Tienes, pues sabes cómo hacer, tienes una pantalla con una flechita ahí abajo. Ah, estou vendo. Al lado del micrófono. Al lado del micrófono tienes esa, ahí tienes que cliquear. Estão vendo a apresentação? No. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya está. Uhum. Bom, então eu vou começar aqui, né? Então, aqui o título do trabalho, né? A reestruturação global e regional na produção de aves, né? Características da produção brasileira. A principal autora do trabalho é a doutoranda Rosana Zafalon, porque esse é o tema, é um dos temas, né, da tese de doutorado que ela está desenvolvendo aqui na UFPR, né? Eu sou orientador, e aí eu participei do trabalho. Eu vou apresentar porque a conexão dela à internet ela é instável, né? Então, por isso, a gente achou melhor eu falar, porque a minha conexão acho que é um pouco melhor. Bom, então é isso, né? Esse texto, eu estou usando como conceito de globalização, esse de que a globalização é um período da história humana, né? É um contexto histórico, não é um processo, mas é um contexto da história humana, uma fase da história humana, caracterizada por pelo menos 3 processos econômicos que reduzem relativamente a autonomia dos Estados nacionais e que ampliam a inserção dos territórios nacionais na economia mundial, né? E aí o objetivo do texto é compreender os impactos da globalização sobre a avicultura brasileira, né? Como que a avicultura brasileira, para se manter competitiva, para continuar no mercado, ela precisa se inserir nessa dinâmica da globalização, né? Aumentando a sua capacidade exportadora, incorporando as inovações tecnológicas, né? Então, nesse sentido, a gente pode usar esse setor da produção de aves como um exemplo para discutir de forma mais ampla o contexto da globalização e, ao mesmo tempo, entender esse contexto para conseguir explicar melhor as mudanças que a produção de aves brasileira, né, a avicultura brasileira vem passando. Então, aí, nos objetivos específicos, né, o texto ele procura questionar algumas visões que são comuns assim, a respeito da produção de aves, né, e que a gente achou por bem, digamos assim, criticar, questionar, né? Então, primeiro, a ideia de que existe uma incompatibilidade entre a produção para o mercado interno ou para a exportação. Diga-se de passagem que essa ideia era uma ideia que o Milton Santos defendia, né? Então, em textos e livros que o Milton Santos escreveu sobre a globalização, ele diz que a adoção de um modelo de desenvolvimento com um peso maior nas exportações como fonte de crescimento, acaba criando uma distorção da produção e do consumo, porque tende a fazer com que as estruturas econômicas do país se voltem para a exportação de bens de consumo conspícuo, em detrimento da produção para atender às necessidades da população nacional, da população local, né? No entanto, essa é uma das visões que a gente vai questionar aqui, né? Uma segunda visão a ser questionada é essa de que o aumento da produção de frangos ela estaria totalmente voltada para a exportação, né? E que isso daí causaria um desabastecimento interno da demanda, né, por carne de frango, né? E uma terceira visão é essa de que o aumento de consumo de carne de frango no Brasil não se refletiu no aumento de consumo dessa carne pela população de menor poder aquisitivo. Ou seja, aquela ideia de que a produção de frango vai quase toda para exportação e que o pobre, então, não come frango, né? Seria basicamente isso. E a nossa hipótese é que, ao contrário do que o Milton Santos diz, a globalização da economia, ela reforça, ela amplia, intensifica a complementaridade entre os mercados interno e externo. Ou seja,
o aumento da importância das exportações como fonte de crescimento econômico não significa que o país vai deixar de atender demandas de consumo popular para ficar produzindo bens de consumo conspícuo. Na verdade, o que acontece é o oposto. O país exporta aquilo que ele produz melhor para atender a sua população local, né? Bom, a metodologia, nós usamos aqui uma metodologia histórica empírica, né, com dados, e também por meio de levantamento bibliográfico e também abordagem quantitativa. Não é quantitativista, né? Nós não estamos construindo modelos matemáticos, então não tem nada a ver com uma geografia neopositivista ou quantitativista, né? É apenas uma abordagem quantitativa, no sentido de que a gente precisa se ancorar nos dados empíricos para poder falar sobre o setor e mostrar o que aconteceu de novo no setor, né? Bom, a gente poderia, de forma bastante sintética, dizer que as transformações aqui da produção de aves, da avicultura, elas são a expressão particular de um processo mais amplo de passagem, né, de um complexo rural para um complexo agroindustrial, né? Então, antes de 1970, nós poderíamos falar num complexo rural, no sentido de que nós tínhamos uma série de atividades ligadas estreitamente à agricultura e à pecuária, né, e que formavam uma dinâmica econômica relativamente autônoma frente aos demais setores de atividade. Então, ali, a agricultura podia ser considerada ainda um setor de atividade claramente separado da indústria, né, porque os links, né, as ligações técnicas e produtivas eram muito menos intensas do que agora. E a partir da década de 1970, né, as inovações tecnológicas, né, o aumento da produtividade, desenvolvimento genético, as novas formas de integração entre o produtor rural e a agroindústria, criaram o que a gente chama de complexo agroindustrial. Então, aí a agricultura, como já apontou o José Graziano da Silva, ela vai deixando de ser um setor de atividade claramente separado e ela vai se transformando em um elo de uma cadeia de produção que é industrial do começo ao fim, né? Uma cadeia de produção que começa com insumos de máquinas e equipamentos, prossegue com a produção agrícola e pecuária propriamente dita, e depois volta para a indústria novamente, no processamento, na industrialização do próprio produto agropecuário. Então, é isso que é a passagem do complexo rural para o complexo agroindustrial, né? Os determinantes dessa transformação, bom, aí o Estado teve uma importância muito grande, né, a partir de 1960, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, né, que foi uma política de crédito em que se privilegiavam principalmente grandes produtores e nos quais havia, de fato, um subsídio de crédito à produção, né? As taxas de juro eram fixas e geralmente fixadas abaixo da inflação. Então, na prática, isso era um subsídio, era uma entrega de dinheiro mesmo aos grandes produtores para que houvesse essa mecanização e essa maior articulação da agricultura com a indústria, né? É aí justamente surgem os principais complexos agroindustriais brasileiros, né? Principalmente da soja, da laranja e da cana, né? A partir de 1980, começa a haver um aumento, começa a haver uma maior abertura econômica, né? Um aumento da competitividade e da participação no mercado, né? Bom, quais foram as consequências desse processo? Aumentou a produtividade, aumentou o consumo, a exportação e também os produtos da avicultura se diferenciaram, se diversificaram. Então, hoje o Brasil ele é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos, e ele é o maior exportador de carne de frango do mundo, né? Ele vence, inclusive, os Estados Unidos nesse quesito, né? E aí o que se nota é que houve um aumento tanto do consumo interno como da exportação de carne processada, né? Inclusive com diferenciação do produto visando mercados bastante específicos. É o caso, por exemplo, do abate de frango sendo realizado de acordo com as especificações do Alcorão, para que nossa carne possa penetrar no mercado do Oriente Médio, né? E que é um dos principais mercados brasileiros, né, do frango brasileiro, justamente é esse, né? Porque nós tivemos essa preocupação de fazer o abate de acordo com os preceitos, né, da religião islâmica.
Bom, esse processo levou, é claro, a um aumento da seletividade dos avicultores, né? Muitos avicultores não foram capazes de acompanhar esse processo de inovação tecnológica, né? Eu mesmo conheço uma família lá em São Paulo, lá em Tapecerica da Serra, que era produtora de frango nos anos 80 e deixou de ser por causa disso, né? Nem todos os produtores de pequeno porte conseguiram incorporar essas inovações tecnológicas, né? Porque o custo dos equipamentos modernos é mais alto. Então, os avicultores mais capitalizados foram os que conseguiram acompanhar o processo, se mantiveram no mercado. Houve um certo afastamento da agricultura familiar, no sentido de que esses produtores mais capitalizados que acompanharam o processo, muitas vezes eles têm que incorporar elementos da produção empresarial, né, para poderem se manter competitivos no mercado, né? Então, uma individualização da gestão, uso mais intenso de mão de obra assalariada, por exemplo, né? E tudo isso com vistas a tentar ampliar sua escala de produção, né? A escala de produção torna-se algo cada vez mais importante nessa indústria. Surgiram também os aviários de grande porte, muito maiores do que eram utilizados antes, né? E uma tendência recente são os condomínios de granja, né? Condomínios em que você tem várias granjas, cada uma delas com trabalhadores diferentes ali, né? E que vão trabalhando num esquema que não é bem um trabalho assalariado, mas eles também não são proprietários da granja, né? É quase que uma prestação de serviço mesmo, né? E também uma tendência da própria indústria produzir a matéria-prima necessária para a produção de carne de aves, né? E essa transformação produtiva e tecnológica também teve implicações, né? Do ponto de vista espacial mesmo, territorial. Então, a produção de frangos aumentou no Brasil inteiro, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas houve um certo aumento, houve um aumento da concentração regional, porque o Sul, que já era predominante nesse setor de atividade, ele ampliou a sua produção, né, aumentou a sua participação na produção nacional, e o Centro-Oeste foi a região que teve o maior crescimento, né? Então, houve um aumento, então houve uma reconcentração no Sul, mas, ao mesmo tempo, houve um crescimento do Centro-Oeste, e o Sudeste perdeu participação, né? E é claro que isso daí é uma dinâmica locacional relacionada com os fatores de produção, né? Então, a tendência foi essa produção se deslocar para o Centro-Oeste em função de se aproximar das áreas produtoras de milho e de farelo de soja, que são os principais insumos, né, para fazer a ração. Bom, aqui a gente tem os números, né? Então, como eu mostrei ali, o Sul, de 2005 a 2015, ele aumenta a sua participação de 50%, 59,45%, e o Centro-Oeste que realmente deu grande salto, né? Foi de 10% para 15% aí no espaço de uma década. E o Sudeste foi o que perdeu participação relativa, né? Se a gente pegar por estado, né? Então a gente vê aí que o Goiás, né, acaba sendo um destaque, né? Pela forte presença do assalariamento, né, e pelo crescimento, né, da produção e das exportações. Aqui, ó, de forma ilustrativa, né, a gente tem aqui uns gráficos para mostrar esse mesmo processo. Então, a gente vê ali um grande crescimento da produção brasileira, né, de 2000 até 2019, né, a produção em números absolutos ali, quase que triplicou, né? E a gente vê ali que em todas as regiões houve um crescimento absoluto, mas é claro que em termos relativos mesmo, o Centro-Oeste foi o que deu o maior salto, né? Então a gente vê ali, a gente pode fazer também uma diferenciação regional entre os produtores, né? Na região Sul e Sudeste, que é uma área produtora mais tradicional, porque o Centro-Oeste vem se destacando mais recentemente, né? A gente tem uma integração de pequenos e médios produtores, ainda com bastante uso da mão de obra familiar, né? Então, na verdade, a região Sul, ela é a que mais utiliza a mão de obra familiar nesse setor, e acima de 90% da mão de obra é familiar. Enquanto que o estado de Goiás é o que mais utiliza o trabalho assalariado, né? Então, mais de 80%
ali do pessoal ocupado é assalariado mesmo, no caso de Goiás, né? E justamente no Centro-Oeste, esse predomínio da mão de obra assalariada é porque lá você tem propriedades maiores, né? Produção em maior escala, uma mão de obra diferenciada, né? Então, essa nova área de expansão, que é a do Centro-Oeste, ela tem essa característica de usar de granjas maiores, né? De áreas de produção maiores, né? Então, por isso, o maior recurso da mão de obra assalariada. Então, aqui a gente tem os dados, né, que rebatem aquelas visões distorcidas sobre a avicultura brasileira, né? Então, a gente vê o quê? Em 2019, na verdade, 68% da nossa produção era destinada ao mercado interno mesmo, e 32% que era para exportação. Ou seja, embora o Brasil seja o maior exportador mundial de carne de frango, nós exportamos apenas 1/3 do que produzimos. Os outros 2/3 são consumidos no Brasil mesmo. Claro, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, então o nosso mercado interno para essa carne é gigantesco. Então, isso daí vai demonstrando a questão da complementaridade entre os mercados interno e externo, né? Então, um país que tem uma população grande é um grande mercado para carne de frango. Então, se os produtores locais são capazes de atender essa demanda, eles ganham escala e ganham competitividade para se lançar no mercado mundial com vantagem competitiva. Então, mesmo nós exportando apenas 1/3 da nossa produção, ainda assim é a maior exportação do mundo, né? O consumo de carne de frango no Brasil per capita, como vocês podem ver, cresceu muito, né? Deu um grande salto de 2000 até 2012. Então, nós passamos aí arredondando, 30 quilos por habitante por ano, nós passamos para 45 quilos por habitante por ano, né? Então, foi aí uns 50% de aumento. Depois, em 2012, em relação a 2019, teve uma pequena queda, né? Vale dizer, os dados da POF, né, Pesquisa de Orçamentos Familiares, que tratam do estado nutricional brasileiro, da qualidade da alimentação brasileira, mostram justamente isso, mostram que desde a década de 80, houve uma redução do consumo de carne de peixe na população mais pobre do Brasil, e houve um forte aumento do consumo de carne de frango, né? Por que isso aconteceu? Porque antes da década de 80, né, e mesmo ainda durante um bom período, depois de iniciar a década de 80, a principal fonte de proteína animal à disposição da população de baixa renda era a sardinha em lata. Então, o que aconteceu? Com o aumento da produtividade na avicultura, o consumidor de baixa renda trocou a sardinha em lata por frango, né? E isso se reflete nesses números, certo? Então, aqui uma comparação dos 3 tipos de carne, né? Então, a carne de frango agora está em 42,8 quilos por ano, ganha fácil do consumo de carne suína, né? Que é de 15,3 quilos, e mesmo da carne bovina, né? Nós superamos também, né? Então, de 39 para 42,8 quilos. Então, a carne de frango é mais barata do que a bovina e a suína, né? Bem mais barata que a de peixe, né? E, portanto, na verdade, são as camadas sociais de mais baixa renda as que mais estão consumindo carne de frango. Então, ou seja, nós aumentamos a nossa capacidade de abastecer o mercado mundial de carne de frango, ao mesmo tempo em que atendemos às necessidades de consumo de proteína animal por parte da nossa própria população, principalmente a população de baixa renda. Essa foi a maior beneficiada pela reestruturação produtiva no setor da avicultura. Então, essa ideia de que o agronegócio produz para exportação, a produção familiar se volta para o mercado interno, ela tem que ser relativizada, né? Então, de um modo geral, até isso acontece mesmo, né? Grandes produtores de soja e tal. Se bem que mesmo na soja também, a maior parte da produção vai para o mercado interno também, tá? Carne de boi, enfim, a nossa produção agropecuária, majoritariamente, ela tende ao mercado interno. Então, assim, de um modo geral, a gente até pode dizer que os grandes produtores têm uma participação maior na exportação, mas não se pode fazer uma análise dicotômica, né? Campesinato produz para o mercado interno e agronegócio produz para exportação. A região sul é onde a avicultura familiar tem a maior importância, né, na cadeia de produção de frangos,
mas é também a região que predomina amplamente na exportação desse produto, né? Então, na verdade, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nessa ordem, são os maiores exportadores de frango do Brasil, sendo que o Paraná sozinho com 39% de produção. Então, nesses 3 estados, a produção de frango, ela conta principalmente com a mão de obra familiar, né? Então, não existe esse setor da avicultura é um bom exemplo para mostrar que não existe essa separação dicotômica, né, de uma lógica de produção camponesa ou familiar voltada para atendimento de necessidades de consumo popular e uma lógica do agronegócio que seria voltada apenas para a exportação. Bom, então essas são as conclusões, né? A produção de carne de frango no Brasil, né, ela passou por um processo de transformação pautado pela modernização agropecuária, né? Foi amplamente subsidiada por políticas estatais a partir da segunda metade do século XX, né? O complexo rural, né, que foi substituído pelo complexo agroindustrial, né? Sobretudo a partir da abertura econômica do país na década de 90, né? Isso gerou uma reestruturação produtiva, ajustando o nosso setor avícola às demandas competitivas internacionais. E nós temos aí o surgimento de novas estratégias produtivas, né? O aumento da produtividade, baseada sobretudo nas tecnologias, incorporadas em todos os ramos da cadeia produtiva. E a valorização do aspecto qualitativo com a diferenciação dos produtos finais, né? É claro que o custo das inovações tende a aumentar a seletividade, né, do setor, né? Os produtores mais capitalizados, eles tendem a se afastar do modelo familiar de produção, vão incorporando elementos da pecuária patronal, e aqueles que não conseguem acompanhar o processo de inovação tecnológica podem acabar sendo obrigados a mudar de setor de atividade. Nós temos aí uma nova vantagem locacional, né, que é o que explica a expansão da avicultura no Centro-Oeste, né, a proximidade da fonte da matéria-prima, e permanece uma forte concentração da produção no Sul, né, nos 3 estados do Sul, e que, conforme a gente viu, ainda é a principal região produtora, apesar do grande avanço do Centro-Oeste. A região que perdeu participação foi o Sudeste. O Sul ganhou mais participação ainda, né? Então é isso, né? Então, basicamente, essas últimas conclusões são um resumo disso que eu falei, né? O aumento da oferta levou a uma redução do preço da carne de frango no mercado interno e também no mercado externo. Então, aí que o motivo pelo qual o Brasil é um grande exportador de carne de frango é que a nossa carne de frango é barata, né? Então, isso daí, ela é barata, mas, ao mesmo tempo, ela tem diferenciações capazes de permitir a ela uma boa inserção em certos mercados, né? E, é claro, o progresso tecnológico é a chave da competitividade, tanto do desempenho exportador como no mercado interno, né? E é claro que esse setor, como qualquer complexo agroindustrial, né, a produção propriamente pecuária, ela é um elo numa cadeia de produção que começa e termina na indústria, né? E, então, é um setor de transformação tecnológica constante, e no qual a relação entre a produção pecuária e a produção industrial é bastante estreita. Então, essa foi a minha apresentação aí. Vamos a hacer las preguntas al final. Hacemos las exposiciones de 20 minutos cada una y al final hacemos todas las preguntas. Bueno, te agradecemos y vamos a pasar entonces al segundo trabajo. El segundo trabajo es Red Urbana y División Territorial del Trabajo, un análisis de las cadenas de tabaco y de la avicultura en la región de Dos Valles. Los autores son Carolina Resende Faxín, Rogério Leandro Lima da Silveira. Ok, vou compartilhar aqui, só um pouquinho. Se ve bien, se ve bien. Tá bom assim? Acho que tela cheia, né? Aí, agora tá melhor, né? Então, se ve bien. ok.
Então, meu nome é Carolina Rezende Facim, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da URGS, sou bolsista da CAPES e vou apresentar esse trabalho com o professor Rogério Leandro Lima Silveira, que é docente no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc e pesquisador do CNPq. E aí, como foi dito, o nome do trabalho é Rede Urbana e Divisão Territorial do Trabalho, uma análise das cadeias de tabaco e da avicultura na região dos vales. O objetivo desse trabalho é de entender como ocorre a divisão territorial do trabalho, produtivas do tabaco e da produção de carne de frango na região dos vales e como elas repercutem na dinâmica de funcionamento da rede urbana regional. A metodologia partiu inicialmente de uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de divisão territorial do trabalho, de redes urbanas regionais e interações espaciais. Em uma segunda etapa, foram coletados dados secundários a partir do IBGE e da Receita Federal do Brasil, sobre a rede urbana regional, sobre a localização das unidades produtivas e das sedes administrativas das empresas desses dois setores que vão ser analisados, e também da produção de tabaco e o total de rebanhos de aves por municípios. Por fim, foi feita uma análise e cruzamento dos dados. O recorte espacial, então, como foi mencionado, região dos vales, que está no Brasil, ao sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, e nessa região aqui centro-oriental, a região dos vales é composta por duas sub-regiões, a do Vale do Rio Pardo, que é essa daqui, e a do Vale do Taquari. A do Vale do Rio Pardo possui como cidade média Santa Cruz do Sul, marcada aqui em laranja, e a do Vale do Taquari, como cidade média, possui Lajeado, marcada em azul. Essas duas cidades, elas têm como predominante a produção de tabaco, no caso do Vale do Rio Pardo, e a produção de carne de frango no Vale do Taquari. E aí, só para ilustrar, tem esses dois mapas aqui, esse primeiro com uns tons de verde, que mostra a produção de tabaco em folha por município no estado do Rio Grande do Sul. E aí se destaca mais essa região sul, mas também o Vale do Rio Pardo. Já a produção de carne de frango, aqui está espacializado em tons de laranja, o total de rebanhos de aves, e aí por aves me refiro a galinhas, frangos, frangas, pintos e galos, que estão mais localizados nessa parte mais ao norte, e aí também se destaca o Vale do Taquari. Por rede urbana e divisão territorial do trabalho, nós entendemos, a rede urbana, de acordo com Roberto Lobato Correia, que é entendida como um conjunto de centros hierarquizados ou funcionalmente especializados e com diversas dimensões demográficas articulados entre si via fluxos materiais e não materiais. Ainda de acordo com Correia, a rede urbana é simultaneamente um reflexo da e uma condição para a divisão territorial do trabalho. E, por sua vez, a divisão territorial do trabalho, citando Milton Santos, é considerada como a repartição ou no mundo ou no lugar do trabalho vivo. Essa distribuição, vista através da localização dos seus diversos elementos, é chamada de divisão territorial do trabalho. Enquanto a região dos vales, para caracterizar ela e ajudar a entender ela, a população estimada total da região, estimada de acordo com a estimativa do IBGE para 2020, foi de 809 mil habitantes. Se destaca na região a cidade de Santa Cruz do Sul, com 131 mil habitantes, de acordo com a estimativa desse ano. Lajeado aqui, com 85 mil habitantes, e também Venâncio Aires, ao meio dessas duas cidades, que se destaca com quase 72 mil habitantes. De acordo com o censo de 2010, que é o dado mais recente que temos até então, 37% da população vive em área rural e 63% vive em área urbana. Então, praticamente 1/3 em área rural e 2/3 em área urbana. Em relação à rede urbana da região dos vales, que está mais em destaque nesse mapa, a gente pode, em síntese, destacar algumas coisas. Como de cara a gente percebe a primazia das cidades médias de Santa Cruz do Sul, aqui, e de Lajeado, que, de acordo com esse estudo do IBGE, chamado Região de Influência das Cidades, elas estão classificadas na hierarquia da rede urbana como capitais regionais de nível C. A região também está sob influência de Porto Alegre, e, comparativamente, o Vale do Taquari, essa região daqui, ela apresenta uma rede urbana cuja estrutura e hierarquia dos seus centros urbanos é mais complexa que a do Vale do Rio Pardo. E o que pode justificar essa diferença entre as duas é justamente a divisão territorial do trabalho de cada uma delas.
E aí, então, como eu mencionei anteriormente, a região do Vale do Rio Pardo, que é essa daqui, ela tem como predominante a produção de tabaco. Esse mapa, ele apresenta também os tons de degradê de verde, a produção de tabaco por município, e o que a gente vê é que se concentra de fato aqui na região do Vale do Rio Pardo, nessa parte mais central e norte, aqui mais ao norte também, em alguns municípios. E também esses ícones, os ícones verdes localizam por município a quantidade de usinas de processamento industrial do fumo, e em vermelho também são usinas de processamento do fumo, mas que também contém fábricas de cigarro. Além disso, essas linhas azuis, elas desenham e representam a localização das unidades produtivas de multinacionais com as suas sedes administrativas no Brasil ou no mundo. Então, para uma síntese sobre a divisão territorial do trabalho desse setor, a produção agroindustrial do tabaco na região é comandada hegemonicamente por 5 grupos multinacionais, que são a Souza Cruz, a Philip Morris, a JTI e a Universal Leaf Tabacos, que estão em Santa Cruz do Sul, e a Alliance One, que está em Venâncio Aires. Elas respondem pela maior parte da compra, do processamento e da exportação do tabaco e dos cigarros produzidos na região. O tabaco é produzido por aproximadamente 20 mil estabelecimentos de pequena propriedade familiar, cujo tamanho médio desses estabelecimentos rurais é de menos de 10 hectares. As cidades de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Veracruz concentram as principais usinas de processamento que processam a boa parte da produção de tabaco da região sul do Brasil e da região de entorno. Além disso, a maior parte dos insumos utilizados nessa cadeia, eles vêm de fora da região, ou seja, do Brasil ou até mesmo do exterior. E aí, aqui ao lado, só para mencionar, Santa Cruz do Sul possui 33 mil trabalhadores efetivos que trabalham ao longo de todo o ano nas indústrias e 7.200 trabalhadores safristas que trabalham somente durante a safra, aproximadamente por 6 meses, geralmente no primeiro semestre do ano, em termos gerais. Já Venâncio Aires tem aproximadamente 1.000 trabalhadores efetivos e 6.600 trabalhadores safristas, e Veracruz, 125 mil trabalhadores efetivos e 350 trabalhadores safristas. E aí, de novo, se destaca Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires nesse quesito. Quanto à divisão territorial do trabalho do setor de produção da carne de frango na região, novamente aqui em tons de laranja, está espacializado o total dos rebanhos de aves por município na região. E aí a gente vê que também se concentra no Vale do Rio Pardo, com exceção de alguns municípios, Vale do Taquari, com exceção de alguns municípios no Vale do Rio Pardo. Aqui a gente também está marcado nesses ícones as unidades produtivas que fazem o abate de aves, que são os ícones em amarelo, as unidades de fabricação de embutidos de carne de aves e de suínos, que são os ícones em rosa, e as fábricas de ração, que são os ícones em azul. Os ícones maiores, que eu não sei se eu mencionei antes, mas os ícones maiores, eles são unidades de multinacionais, e os menores são empresas regionais, locais, ou empresas menores, mesmo assim. E também, da mesma forma, estão espacializados os vínculos entre as unidades para com suas sedes mundiais. E aí, então, em relação à produção de carne de frango na região, ela é comandada pelas 2 maiores multinacionais do setor presentes no Brasil, que são a BRF, que representa a Seara e a Sadia e a Perdigão, e a JBS, que representa, nesse caso, a Seara. E, além dessas 2 multinacionais, também existe na região uma empresa regional, que é a Minuano, que ela presta serviços de abate de aves para a BRF. Além dessas 3 empresas, existem também 2 cooperativas, que são a Cooperativa Dália e a Cooperativa Languiru. A Cooperativa Dália tem sede aqui em Encantado e a Languiru tem sua sede aqui na região de Teotônio. Essas 5 empresas,
além de ser responsáveis pelo abate do frango e pela produção de produtos da carne, como embutidos, também são responsáveis pela produção de ovos férteis, pela incubação dos ovos e pela produção de ração. Elas precisam ter o maior número de estabelecimentos vinculados à cadeia, porque elas, diferente da produção de fumo, elas são proprietárias das aves. Ou seja, elas têm que... a única parte que é realizada na produção em estabelecimentos agropecuários e nos aviários é a parte de engorda do frango. Então, né, como disse, a engorda do frango é feita nos aviários, que na região estão presentes nas 1.500 propriedades rurais da região. As unidades produtivas que se destacam na região são em Lajeado, que possui 5.000 trabalhadores industriais ligados ao abate de aves, em Westfália, com uma indústria da Langiru, que possui quase 900 trabalhadores no setor de abate de aves, e aí se destaca também Santa Cruz do Sul, Roca Salles e Bom Retiro do Sul, com unidades produtivas ligadas à fabricação de embutidos da carne. Além disso, em relação aos insumos utilizados na cadeia de produção, boa parte dos insumos eles são feitos na própria região do Vale do Rio Pardo ou em municípios próximos da região, com exceção de alguns insumos, como a genética dos ovos, que são importados, em maior parte, importados dos Estados Unidos ou do Reino Unido, e também de medicamentos que são importados do exterior. Então, em relação à divisão territorial do trabalho dessas dois setores na região, a gente percebe que o Vale do Taquari possui uma maior presença de empresas regionais e de cooperativas, com unidades produtivas que estão mais dispersas em diversos municípios da região. Já no Vale do Rio Pardo, a cadeia do tabaco é comandada por uma hegemonia oligopolista das corporações multinacionais do setor. As empresas, como já mencionei, estão localizadas e se concentram em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires e, em menor parte, em Veracruz. Ambas regiões estão verticalmente integradas à economia globalizada por meio das ações e regulações operadas pelas multinacionais presentes na região no mercado mundial. As principais cidades da região que atuam o trabalho dessas cadeias globais têm sua economia urbana muito dependente desses setores, através do número de empregos e da geração de impostos, e também experimentam os efeitos da reestruturação produtiva ou da relocalização de plantas por parte das empresas multinacionais. E aí, como considerações finais, observamos que no contexto da região em estudo, os estabelecimentos de produção da carne de frango são mais descentralizados em comparação aos da produção de tabaco. A rede urbana e a divisão territorial do trabalho da sub-região do Vale do Taquari, ela, como também já foi mencionado, ela tem comparativamente uma maior complexidade funcional se for comparada à sub-região do Vale do Rio Pardo, do ponto de vista do seu funcionamento e da dinâmica de fluxos da rede urbana. E essa constatação reitera a fundamentação teórica vista anteriormente de que a rede urbana é simultaneamente um reflexo da divisão territorial do trabalho e uma condição para o seu funcionamento. A dinâmica de desenvolvimento regional e da rede urbana nessas regiões, ela é fortemente influenciada pelo funcionamento das cadeias globais de produção. Referências. E é isso. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la tercera exposición, reestructuración productiva en la industria de muebles en México, cambios y continuidades en los modelos de negocio y en las estrategias de organización. Sus autores son Katia Magdalena Lozano Ovario y Giovanni Trinidad Saldaña. Sí. Hola, buenas tardes para ustedes. Está con nosotros todavía en México. Agradezco a la organización el haber aceptado el trabajo que presentaré en conjunto con
Giovanni Trinidad Saldaña, ambos somos de la Universidad de Guadalajara y hemos estado trabajando sobre este caso de la industria del mueble en México y ahora lo plantearemos en el caso de la reestructuración. Partimos de entender en este caso lo que sería el capitalismo global, quizás más o menos como se estuvo trabajando en la mesa del día de ayer, la primera mesa, y de entender este capitalismo global, su evolución y su dinámica que ha ejercido en las empresas multinacionales, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En los espacios, pues la influencia de estas multinacionales en los espacios nacionales y locales, sobre todo en los primeros años del siglo XXI, lo cual obliga pues a identificar los efectos que provoca esta reestructuración en los sectores económicos que inciden. Las empresas globales las consideramos también como unos sistemas de producción integrada que influencian y definen el comportamiento de los mercados, tanto por su demanda de bienes y servicios intermedios, como por su necesidad de como por la oferta de grandes volúmenes y sus tendencias de el eslabón en el que incidan. La industria del mueble en México, en este caso que vamos a analizar, ha sido grandemente impactada por el incremento de los flujos, principalmente de importación provenientes de China, y ha estado reconfigurando su cadena de valor con la presencia también de multinacionales, tanto en los eslabones de proveeduría, los eslabones anteriores como los posteriores en la comercialización. Los cambios entonces han surgido a partir de las oportunidades que para las empresas extranjeras representa, por ejemplo, el desabasto de maderas dentro de los insumos nacionales. Prácticamente encuentran un mercado desabastecido porque la industria nacional no ha incidido para mueble, y entonces hay grandes oportunidades para este tipo de empresas, estas multilatinas principalmente, que inciden en el mercado nacional, así también como la posibilidad de establecer cadenas de suministro con los productores locales, dado el nivel competitivo de la producción local, pero por otra parte, la contradicción por los bajos niveles de gobernanza que imperan también en este sistema productivo. Entonces, la situación ha provocado que las empresas fabricantes implementen nuevas estrategias organizativas a través de estrategias, por ejemplo, de clúster, o alentando nuevos modelos de negocio y la reconfiguración incluso de los espacios productivos, de los lugares de producción, muchos de los cuales antes eran marginales y ahora están teniendo una presencia relativamente más importante en la producción de muebles. La siguiente diapositiva. Entonces, el objetivo de nuestra investigación y de este documento que hoy exponemos serían dos. Por un lado, analizar los procesos de reestructuración productiva y territorial de esta industria del muebles, tomando en consideración la trayectoria de los últimos 20 años, del 2000 al 2020, analizando precisamente estas trayectorias económicas, pero también tomando en cuenta los flujos comerciales exteriores procedentes principalmente de China y cómo se han insertado las cadenas, las empresas globales dentro de esta cadena de valor, como ya lo explicaba. Y por otro lado, explicar también los modelos de negocio que están tomando los fabricantes nacionales para generar estrategias de clúster en el sector productivo para mantener su competitividad, pero también incorporando, por ejemplo, formalizando la función de diseño, incorporando derechos de propiedad, la adaptación a nuevos canales de consumo, utilizando tecnologías de la información y la comunicación para ajustarse a estas nuevas necesidades. La hipótesis que tenemos considerada, la siguiente diapositiva, es la elevación, o sea, consideramos que la elevación del diseño formal en los procesos productivos de la industria mueblera a partir de mayores derechos de propiedad intelectual, así como la implementación de nuevos modelos de negocio que tiendan a establecer diálogos entre consumidores y alianzas con los diseñadores y artesanos en los procesos productivos, permitirá que las empresas nacionales no pierdan su posición en el mercado interno, en el que centran la mayor parte de sus ventas, y mantengan condiciones de decisión en su cadena de valor ante la presencia de los actores globales. Sin embargo, esta situación
provechosa, pues también puede generar desigualdades con aquellas empresas o procesos de desindustrialización en aquellos espacios que no puedan incorporar estas dinámicas. La siguiente, para esta hipótesis seguimos un marco teórico centrado principalmente en 3 ideas que tienen que ver con la reestructuración. La propuesta de Hernández Águila, que habla sobre la reestructuración productiva, que implica una transformación estructural de carácter multidimensional de los procesos productivos, en los cuales es posible identificar cambios en los niveles tecnológicos, organizacionales y en las relaciones laborales. Y esto va a partir principalmente en México de los procesos de reorientación y apertura comercial hacia el mercado exterior que se tuvieron desde 1993 y que después, a partir de la crisis de 1994, generaron una necesidad de reestructurar una reestructuración productiva, principalmente los sectores tradicionales que sufrían o han sufrido un decrecimiento en su estructura. Otra de las ideas es la de Morales, donde plantea que la reestructuración va a estar determinada por la fragmentación y dispersión hacia los países periféricos de los eslabones de los procesos manufactureros presidido por las transnacionales. Y en este sentido, México va a jugar o va a participar en una reinserción subordinada de este proceso porque va a ser captadora de inversiones extranjeras, como lo vamos a ver, y va a generar esta reestructuración. Y por último, la tercera idea que manejamos es la de Morales Barragán, quien advierte que los procesos de reestructuración se entienden a partir de la evolución económica de las localidades por medio de la jerarquía de relaciones de diferentes escalas de análisis, a partir de los cuales también es posible comprender las respuestas de los beneficios provenientes del exterior y por ende de los vínculos y los movimientos de la escala global con la local. La siguiente diapositiva. La metodología que utilizamos está relacionada. La siguiente diapositiva, por favor. Está relacionada con un estudio multiescalar de la industria mueblera, donde analizamos, como ya lo señalé, los resultados del año 2000 al 2020, tratando de explicar esta conformación de la reestructuración del sistema productivo, utilizando información de fuentes primarias. Principalmente nos basamos en los censos, en los últimos 5 censos económicos para México, para encontrar la trayectoria evolutiva de la industria y utilizar indicadores vinculados con la cadena de valor, el tamaño de empresas, el número de establecimientos, la localización de los centros productivos y la relación entre producción y productividad, generando también en una segunda parte un análisis de los procesos de articulación y gobernanza, tratando de ver 3 cosas. La siguiente diapositiva, lo que serían, por una parte, precisamente las trayectorias económicas, que aquí vamos a utilizar la propuesta de Morales Barragán, quien analiza 4 tipos de trayectorias económicas y de patrones de evolución. Él compara o señala una metodología donde se comparan las tasas de crecimiento relativas tanto del empleo, de la ocupación y de la productividad del trabajo, y a partir de ellas genera patrones, o podemos entender nosotros patrones de reestructuración económica. Entonces, utilizamos esta metodología con los últimos datos censales, con los 5 censos económicos que tenemos disponibles, y eso nos permitió encontrar trayectorias para ver cómo estaba configurada en México la industria mueblera. La siguiente diapositiva. Y otras 2 fases de la metodología consistieron en analizar las tendencias actuales de la organización y las estrategias implementadas por este sistema productivo, siguiendo precisamente lo que serían el análisis de las estrategias de clúster, de competencia y de tecnoproductivas, y los procesos de innovación en las centralidades donde se genera la producción. Principalmente retomamos el caso de Jalisco, de donde nosotros somos originarios. Y también se hizo un análisis de los nuevos modelos de negocio emergentes en la industria del mueble para analizar de cerca qué es lo que se estaba proponiendo por parte de los empresarios locales y qué tanto estaban incorporando este diseño, este acercamiento con diseñadores y artesanos y el uso de los derechos
derechos de propiedad intelectual. Siguiente diapositiva. Los resultados, vamos a partir entonces de establecer la trayectoria a largo plazo de la industria mueblera. La industria mueblera se centra principalmente en un 98% de empresas micro y pequeñas empresas. Entonces, estas empresas han tenido una trayectoria con una tendencia a la baja en el largo plazo, como se puede apreciar en esta diapositiva. Sin embargo, para nosotros va a ser muy importante el año 2018 porque es el último censo del que disponemos, y vamos a presentar en este caso este patrón para ver cuál es la trayectoria. Siguiente diapositiva. Si analizamos los datos a 2018, lo que nos vamos a encontrar, siguiente por favor, nos vamos a encontrar es esto, que vamos a tener, si solamente consideráramos lo que sería la productividad, observaríamos que tenemos una productividad creciente al 2018, los datos censales se reportan con un año con anterioridad y vamos a tener que encontramos productividades tanto de capital como de empleo crecientes a 2018. Siguiente. Sin embargo, esto no tiene una trayectoria diferente en los centros productivos. Nosotros identificamos 5 centros productivos principales para la industria mueblera y con una evolución diferente. El principal, que es el Estado de México, el que es el líder de la producción, sí tiene un creciente, pero tiene una caída en los últimos años, con tendencia a estabilizarse. Pero hay otros estados de la República como Baja California, que lo identificamos como un centro de producción emergente y que está siendo posicionado de manera muy importante en los últimos años. Tiene una tendencia a la caída al principio muy ligada con Estados Unidos, porque ahí es donde se van a encontrar o vamos a poder localizar principalmente a las empresas transnacionales. Y nosotros nos ubicamos en Jalisco, que sería en esta línea azul, que hay una tendencia más o menos homogénea, aunque en el último año hay una pequeña caída. La siguiente. Utilizando la metodología de Morales Barragán, generamos los patrones, estos patrones de reestructuración, de trayectoria económica y patrones de reestructuración para estos 5 centros productivos, y lo que vemos es pues distintas o variadas trayectorias, no una trayectoria constante y uniforme a lo largo de los años. Por ejemplo, en Jalisco, que es uno de los estados de importancia para nosotros, pasa de una transformación radical, es decir, a una menor empleo, pero mayor productividad del mismo, hacia una expansión. Entonces, este resultado para nosotros nos va a ser muy importante porque vamos a ver que aunque hay un decrecimiento, por ejemplo, en el número de empresas, vamos a ver un incremento en la productividad. Y entonces eso nos habla de que el árbol quita sus ramas no tan productivas, y sobre todo en una industria que tiene muchas microempresas se van a reconfigurar vinculados sobre todo con el crecimiento del capital más que de la mano de obra, y entonces van a empezar a incorporar procesos de innovación, y estos indicadores de los patrones de transformación y de reestructuración son lo que me va a dar pie a señalar estos elementos que vamos a encontrar nosotros en la información propia con las empresas. Siguiente, por favor. Estos patrones de trayectoria y de reestructuración los señalamos, hoy se movió esta diapositiva, los señalamos para toda la República Mexicana. Jalisco es este estado, los estados centrales están, este punto es la Ciudad de México, el Estado de México, y aquí lo que vemos es que precisamente los centros, por ejemplo, Baja California, que lo identificamos como un estado emergente, va a tener una transformación progresiva radical. Esto quiere decir que está creciendo en el empleo, y entonces va a ser un centro importante de focalizar lo que está pasando, qué tipo de empresas se están ubicando ahí y cuáles son las estrategias de negocios que se están implementando para tener este crecimiento radical, ¿no? Ya hablaba también del caso de Jalisco, que va a tener uno hacia la expansión. Siguiente, por favor.
Este asunto de la transformación y de la reestructuración productiva lo asociamos también con el comportamiento de apertura que tiene el país desde 1993 y vamos a observar un patrón o una trayectoria de las exportaciones. Analizamos la cobertura de las exportaciones y vemos una caída en la cobertura de las exportaciones con las importaciones, pero una recuperación principalmente para los últimos años, una recuperación importante. Para 2019 hay 2 veces, digamos, las exportaciones cubren a las importaciones. Entonces, esto nos da pie a entender que tenemos empresas que están exportando muebles, no obstante las condiciones de apertura y de distintas que se dan, por ejemplo, en comparación con el año 2000, porque ahora la configuración de la cadena productiva también va a ser diferente. Siguiente. Y parte de la reconfiguración de esta cadena productiva va a estar también dada por los flujos de importación muy altos que tenemos de China. Aquí en esta gráfica del 2000 al 2019 vemos cómo hay un cambio. Estados Unidos antes era el principal productor de muebles hacia México y ahora lo es China. Pero encontramos también otros datos de manera reciente que van a ir en crecimiento, como es Vietnam. Ya no solo México recibe importaciones de China, sino también de Vietnam. Y entonces esta emergencia de estos países asiáticos va a ser muy importante para ver esta reestructuración de la cadena de valor. La siguiente, por favor. Y bueno, esto lo venimos también representando, esta transformación de la cadena de valor con la inclusión de las empresas globales dentro de la cadena madera mueble y cómo no solamente están en los eslabones posteriores en la comercialización, sino también en los anteriores. Aquí vemos, por ejemplo, para 2020, con todo y pandemia, México recibió inversión extranjera directa importante proveniente de China, en muebles tapizados y en muebles para cocina. Entonces, no obstante que para el flujo de inversión extranjera en este tipo de manufacturas del 0.41% de toda la manufactura, para muebles sí va a generar una reconfiguración. Por ejemplo, en lo que serían los insumos, Maciza y Arauco se posicionan como uno de los principales centros de producción de madera y van a acaparar prácticamente el mercado y van a generar empresas y una formación de tipo oligopólico en el país. A continuación, terminará la ponencia mi compañero Giovanni. Disculpen, están en los 20 minutos, así que les pido que traten de... Sí, gracias, así lo haremos. Giovanni, tienes tu micrófono apagado. Ups. ¿Sí? Listo. Finalmente analizaremos el tema de los procesos de cooperación como estrategias de continuidad en el sistema productivo, en donde vemos las necesidades de generar nuevas estrategias para incursionar con acciones empresariales fuera de lo tradicional en la experiencia. Algunas estrategias que se están implementando en el tema de la industria del mueble es la impulsión de la innovación digital, los proyectos encaminados hacia una triple hélice, ¿sí? Los consorcios de exportación donde se juntan las empresas para ir a presentar su producción en otros países y la creación de marcas para recuperar en menor plazo sus inversiones, ¿no? Por otro lado, menciono en México ha ido a su incremento, dado la necesidad que tienen las empresas por presentarse y posicionarse en un mercado tan competitivo como lo es actualmente en nuestro país, por el ingreso de las empresas que vienen del extranjero, ¿no? No solamente ya la producción de China, sino el posicionamiento de las marcas de Europa. Finalmente, mencionar como las tendencias actuales que se tienen es el desarrollo de e-commerce en la industria del mueble, donde los fabricantes ya no solamente desean
dar su producto a los comerciantes para que lo distribuyan, sino ellos mismos comienzan a distribuirlo. El emprendimiento de diseñadores y artesanos que van posicionando sus productos, haciendo referencia a la propiedad intelectual, ¿sí? La implementación de muebles de diseño y la economía circular que le están ingresando algunas empresas como IKEA en nuestro país, ¿sí? Aquí el registro de propiedad intelectual, donde se ve claramente que en los países desarrollados de la industria del mueble va en crecimiento al hecho de registro de las marcas y de los diseños industriales, y esto a su vez impacta en la competitividad de las empresas. Y finalmente, concluyendo con el tema, hago un análisis de los procesos de reestructuración económica del sector productivo de muebles que permite observar su trayectoria económica a lo largo del plazo y definir los espacios más dinámicos sobre cambios y retrocesos, proyectando la evolución de los territorios. Aún estos se ven afectados por los flujos comerciales externos y la inversión extranjera directa, y a su vez la incertidumbre generada actualmente por la pandemia COVID, ¿no? Y finalmente, en el caso de la industria del mueble, es la relevancia del país como un nodo estratégico en la cadena de valor de muebles de madera por su cercanía con Estados Unidos, evidente ante entornos de incertidumbre y la recepción de grandes empresas globales procedentes de China, Suecia y otros países. Y la inversión extranjera directa busca aprovechar los costos laborales bajos que aún presenta el país, y más aún con el renovado TECMEC o el acuerdo comercial que se acaba ya de cerrar hace un par de años con Estados Unidos y Canadá. Y lo que nos lleva a un análisis de desafíos y oportunidades de la cadena de madera de muebles con la aceleración de los procesos de digitalización a partir del COVID, en donde nos hizo que nosotros como fabricantes tuviéramos que incursionar en los nuevos modelos de negocios, ¿no? Lo que replanteó los proyectos de asociatividad empresarial con la finalidad de no perder su ventaja competitiva frente a los nuevos competidores. Y les agradezco su tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al último trabajo de esta sesión y luego entonces vamos a abrir a preguntas. El trabajo es Análisis de eficiencia en la industria manufacturera colombiana. Los autores son Liliana Janet Franco Vázquez. La autora, perdón. Liliana Janet Franco Vázquez. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también quiero agradecer al comité evaluador por haber aceptado la ponencia. También agradecerle al señor Leonardo por toda la gestión y haber respondido a tantas inquietudes que yo tenía con respecto a la forma de exposición y de presentación. Bueno, voy a cargar la diapositiva. Ya, ¿la están viendo? Sí, se ve. Se ve con las barras, ¿eh? Ahora está perfecto. Perfecto. Bien, el título del trabajo es Análisis de eficiencia en la industria manufacturera colombiana. Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Medellín. El orden de la presentación es el siguiente. En primera instancia, la introducción al tema, luego vamos a presentar el objetivo general, luego una breve referencia teórica, la propuesta metodológica, luego los resultados y finalmente las conclusiones. Bien. Pues la introducción. Entonces, este trabajo se enmarca dentro de la teoría de la economía regional urbana y la econometría espacial, ¿sí? Precisamente la econometría espacial se ocupa del tratamiento y la interacción
y, o sea, autocorrelación espacial y la estructura espacial en los modelos de regresión para datos tanto de corte transversal como datos de panel. En los últimos años, la interacción espacio-localización ha ganado un lugar central en la literatura econométrica y en su aplicación. Anteriormente, los modelos que incorporaban explícitamente espacio o la geografía se enfocaban principalmente en campos de la economía regional urbana y la geografía económica, ¿sí? Entonces, con esta nueva herramienta que se ha desarrollado en los últimos años, es importante pues para el análisis precisamente de la economía regional y urbana. De la reciente atención de estudiar algunas técnicas para incorporar el análisis espacial en los modelos econométricos se debe a dos factores. En primer lugar, relacionado con la disponibilidad de bases de datos regionales y sistemas de información, ¿sí? En otras palabras, datos que contienen la ubicación de las unidades de observación. Y esto es particularmente importante en el caso colombiano, porque en el caso colombiano, hasta hace 5 o 6 años, no había acceso a los microdatos, a datos por empresa, ¿sí? De la industria, por diferentes razones. Pues el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, no permitía el acceso a esa información. Ahora sí lo permite. Segundo, motivación teórica. Es decir, dentro de la teoría económica, los modelos pues están involucrando, bueno, se puede involucrar la interacción entre agentes heterogéneos, involucrando los efectos de vecindad, ¿sí? O contigüidad, y retomando aspectos espaciales de las externalidades marshallianas, economías de aglomeración y otros spillover pues, que son fundamentales para la nueva geografía económica. Precisamente la literatura relacionada con el crecimiento de las regiones señala a las externalidades y a las economías de escala como posibles motores de crecimiento de las empresas y de las industrias de un país o región. ¿Por qué? Porque las empresas tienen en cuenta, los productores tienen en cuenta el acceso a los mercados para aprovechar esas economías de escala, y estas a su vez refuerzan la concentración geográfica de la actividad. Bueno. Bien, el objetivo principal de este trabajo consiste en estimar la eficiencia de varios sectores de la manufacturera colombiana, en particular 6 sectores de la manufactura colombiana, que son el sector de alimentos, el sector de bebidas, el sector de textiles, el sector de prendas de vestir, el sector de metales y el sector de químicos. Y se va a hacer a través de un modelo de producción de frontera, ¿sí? Considerando la influencia de la dependencia espacial, o sea, de la correlación espacial en dicha estimación. Es una breve referencia teórica que está ligado pues, a lo que les comentaba ahora en la introducción, que la econometría espacial permite modelar esos fenómenos en los cuales las observaciones presentan cierta estructura de dependencia, ¿sí? De dependencia, por ejemplo, entre diferentes empresas, por ejemplo, de una misma región o de regiones cercanas, relacionadas con la posición pues, en el espacio. La autocorrelación espacial aparece como consecuencia de la existencia de una relación funcional entre lo que ocurre en un punto en el espacio y lo que ocurre en otro. Bien. Esta correlación puede ser positiva o negativa. Si el fenómeno en una región se extiende hacia el resto de regiones, entonces se concentra y es positiva. Y cuando los vecinos, al estar cerca, promueven una característica de la muestra, por ejemplo, que las empresas que están aglomeradas tienden a ser más productivas, por los spillover que se generan, los encadenamientos hacia adelante o hacia atrás, entonces la correlación sería positiva, ¿sí? Ahora, si el fenómeno impide o dificulta su aparición en las demás regiones vecinas, sería, por tanto, negativa. Bien, ¿cuál es la propuesta metodológica? La propuesta metodológica para introducir el efecto espacial en nuestro modelo, se utiliza una medida de vecindad, la cual se captura a través de una matriz de pesos espaciales. La matriz de pesos espaciales no se calcula de una única forma, ¿sí? Nosotros la calculamos de una manera muy, muy sencilla. El caso más simple es una matriz binaria, es decir, donde se asigna 1 cuando la empresa pertenece al mismo sector manufacturero, está localizada en el mismo departamento y en la misma área. ¿Sí? Por tanto, si X sub Y sub J son vecinos, entonces se le asigna ese valor de 1.
y la matriz de pesos tendría un valor de 0 en otro caso, ¿sí? Bien. Entonces se estima, pues, se define, perdón, el operador de rezagos, que está relacionado, pues, con la matriz de pesos y con la variable X sub J, ¿cierto? Bien. Pues aquí está el modelo que vamos a estimar, ¿sí? Para calcular la eficiencia, la productividad total factorial que se calculó, y sus factores determinantes, nos basamos en el modelo de Batesico-Eli del 92, y para estimar la frontera, o sea, los parámetros de la función de producción de frontera, ¿sí? A través del método la estimación se hizo a través del método de máxima verosimilitud, se utilizó una función de producción translogarítmica que es mucho más flexible y que anida la función Kapf-Douglas. Entonces, aquí está, miramos que aquí está el trabajo, el capital, combinaciones lineales de capital y trabajo, la translogarítmica, cambio técnico, y aquí este factor es importantísimo, que es el rezago espacial, acá, el rezago espacial, donde Rho es el coeficiente de autocorrelación espacial, en términos de eficiencia, que tendrían las empresas al entrar al clúster industrial, ¿sí? Se captura, pues, como la correlación espacial, como la importancia de esa correlación, a la empresa entrar en el clúster o correlacionarse con las demás empresas del sector y del área metropolitana. Entonces, si ese Rho es significativo, nos vamos a dar cuenta que nos dio significativo, se tendría que las ineficiencias estimadas, o las eficiencias, las ineficiencias, si no tuviésemos en cuenta ese Rho, tendrían a ser sesgadas, ¿sí? Bien. Este es el rezago espacial, ¿sí? Como les dije, que es importantísimo, el rezago espacial. Y ese rezago es motivado por muchos aspectos, tales como características comunes, no observadas, asociaciones en los sistemas de producción compartidos entre las empresas o procesos de difusión tecnológica entre ellas, ¿sí? Hay una serie de factores, pues, que pueden explicar ese rezago espacial. Bien. Y esta es la matriz de pesos, como lo señalé anteriormente, W sub J es matriz de pesos binaria, ¿sí? Se hicieron estimaciones a nivel de empresa para los 6 sectores, pues, que les comenté anteriormente. También se estimó un indicador, un índice de dependencia espacial, ¿sí? El índice de Moran. Y nos dio significativo, o sea que hay dependencia espacial, obviamente, entre las empresas. Aquí miremos los resultados. Estas son las estimaciones, máxima verosimilitud de la función de producción. Ahí lo que nos está mostrando son los estimadores de los parámetros de la función, ¿sí? Vemos que en general son significativos, sobre todo las combinaciones lineales. El parámetro de varianza, que es este de acá, nos dio significativo. ¿Y que muestra? Muestra la importancia de la ineficiencia en el análisis del sector, ¿sí? De cada uno de los sectores. Por ejemplo, acá, ese parámetro de varianza nos dio 0.81. ¿Qué significa? Que aproximadamente el 81% de las variaciones no explicadas de la producción de las empresas puede explicarse por las variaciones de la ineficiencia. O sea, aproximadamente el 81%, repito, de las variaciones que no explicadas de la producción pueden explicarse por esa variación en la ineficiencia, ¿sí? En otras palabras, una parte importante de las diferencias entre los niveles de producción de las empresas tienen su origen en la ineficiencia, en las diferencias de las ineficiencias. Por tanto, por ejemplo, pueden haber empresas que tengan capitales y trabajo muy similares, ¿sí? Pero que obtengan diferentes niveles de producción, debido a que algunas son más eficientes que otras, ¿sí? Y en general para todos los sectores, aquí está el sector de alimentos, el sector de bebidas, aquí está el sector de prendas de vestir. Este parámetro de varianza fue significativo, miren acá, aquí está, por ejemplo, en prendas de vestir, 0.85, nos dio. En textiles, 0.86, también hicimos el ejercicio uniendo estos dos sectores, prendas de vestir y textiles, ¿verdad? Acá las estimaciones, uniendo los dos sectores, también este parámetro de varianza que es importante, 0.85 y estadísticamente significativo, ¿sí? Entonces las ineficiencias, esas variaciones, repito, de la producción no explicadas, pueden explicarse por el 85% de esas variaciones por las ineficiencias. Bien. En metales también, y también
y otros químicos. Perfecto. Se hicieron diferentes estimaciones a través de datos de panes, con la estimación MCO, o también con corte transversal con máxima verosimilitud. Pues, se reportan aquí en ese trabajo los más significativos, ¿sí? Bien. También se hicieron estimaciones agregando dummies temporales, ¿sí? Los resultados no cambian mucho. Bien. Se estimaron también las elasticidades factoriales, los retornos a escala y las eficiencias, ¿sí? Ah, bueno, antes de eso me faltó comentar algo, perdón, no voy a venir por acá, ¿sí? En la mayoría de las estimaciones, el capital y el logaritmo del capital al cuadrado son importantes, mírenlas acá o acá. ¿Qué significa esto? Significa que el capital es importante en el proceso de producción de estos 6 sectores, ¿sí? Y aparte hicimos una estimación. Estimamos la media de la derivada del valor agregado, o sea, cómo cambia el valor agregado cuando cambia el capital de las empresas. Y nos dio positivo, ¿sí? Sobre todo nos dio positivo para el sector de químicos y bebidas. Para el sector de alimentos y prendas de vestir un poquito bajo, pero para estos sectores de químicos y bebidas, ese cambio, ese aporte del capital al valor agregado nos dio muy significativo, ¿sí? Entonces el capital es importante, ¿sí? En el proceso de producción. Obviamente también hicimos pruebas de hipótesis para mirar si el modelo era adecuado o no, y se rechazó la hipótesis que estos coeficientes eran 0, o sea que el modelo nos dio significativo. Bien, ahora sí, las elasticidades. Aquí están: la elasticidad del trabajo para los diferentes sectores, la elasticidad del capital, los retornos de escala y la eficiencia media, ¿sí? Observamos que las elasticidades del trabajo son mayores que las elasticidades del capital, ¿sí? Si analizamos obviamente estas dos elasticidades, y en general pues nuestra industria manufacturera tiende a ser en general intensiva más en trabajo, ¿sí? Aunque miremos que la elasticidad es mayor en el trabajo, sobre todo en el sector alimentos, en el sector bebidas, textiles, ¿cierto? Y en metales. La elasticidad del capital es mucho más alta en sectores como otros químicos, metales, .41, .44, y también bebidas, ¿sí? Y los rendimientos a escala, como es de esperarse, nos dio muy cercanos a los rendimientos a escala, ¿sí? Bien, aquí están las eficiencias medias, muy parecidas, más eficiente sector textiles, también metales. Bueno. Perfecto. Es importante señalar, por ejemplo, que este trabajo es mucho más amplio. Aquí presentamos lo más importante, que creemos más importante, que estos sectores de la industria, alimentos, bebidas, textiles, prendas de vestir, textiles, otros químicos, metales, se aglomeran, o la participación del valor agregado de estos sectores es mucho más alto, o se concentran en 3 departamentos, en 3 zonas de nuestro país más importantes. ¿Cuáles? Bogotá y su área metropolitana, la capital del país; Antioquia y su área metropolitana; Valle también, Cali y su área metropolitana. Entonces, Valle, Bogotá y Antioquia. Estos sectores se concentran, la producción de estos sectores en esos 3. Hay una concentración ahí en esos 3 departamentos, digámoslo así, o regiones de nuestro país. Aquí está la evolución anual de las eficiencias estimadas, ¿sí? También se estimaron las eficiencias a través del tiempo, no por sectores, sino que la sumatoria de todos los sectores. Aquí las presentamos con los sectores, miremos acá. En general, a través del tiempo, las eficiencias han aumentado, ¿sí? Se estimaron desde 2007 hasta 2011, porque hasta hace 2 o 3 años, hace 3 años que se realizó el trabajo, solamente había información, pues como les dije anteriormente, y había acceso a esa información solamente hasta 2011. Creo que ahorita ya hay hasta 2015, pero no creo que los resultados hayan cambiado mucho. Bien, entonces aquí miramos que a través del tiempo la eficiencia ha aumentado. Podría uno tener la hipótesis que de pronto el proceso de apertura de Colombia empezó aproximadamente con el gobierno de César Gaviria, por allá en el 92, 93, ¿sí? Y los efectos se ven pues en el largo plazo, como todos sabemos. Entonces la eficiencia ha aumentado acá, se ve pues a través del tiempo, .4, .53.
Bueno, sigamos. Descomposición de las fuentes de crecimiento de la productividad, de la PTF, productividad total factorial. También se hizo ese ejercicio. ¿Qué se hizo? Entonces, se descompuso, ¿sí? Se descompuso el crecimiento de la productividad. ¿En qué? Porque el crecimiento de la productividad depende de la diferencia entre el aumento de la producción y el aumento de los insumos. Entonces, las diferencias, entonces los cambios en la productividad pueden ser atribuidos a diferencias en la tecnología, es decir, al cambio técnico, o en la escala de la producción, o a diferencias en la eficiencia, ¿sí? Pues a través de la metodología de descomposición de la PTF propuesta por Kumbhakar y Denis y Fuss en el 2000, es posible estimar la contribución de estas tres fuentes de productividad, ¿sí? Pues aquí está la tablita de descomposición de los diferentes sectores, desde 2008 hasta 2011. Aquí está la PTF. Entonces miramos qué ha contribuido más a la PTF, si la eficiencia técnica o los efectos de escala o el cambio técnico en los diferentes sectores. Entonces, en general, lo que más pesa en la variación de la PTF es el cambio técnico, o sea, la tecnología y la eficiencia, ¿sí? Una de las hipótesis podría ser que eficiencia vía mayor exposición de la industria a competencia externa, ¿sí? En particular, alimentos, textiles, prendas de vestir, ¿sí? Que a partir de pues, más o menos mediados del 95 han entrado mucho más importaciones de estos sectores, textiles, prendas de vestir, ¿sí? Químicos. Bien. Perfecto. Voy a devolverme, qué pena, que olvidé explicar algo acá. Creo que tengo un poquito de tiempo sobre el índice de correlación espacial, acá. Miren, ese es el rezago espacial, ese es el índice, ese es el coeficiente que acompaña ese rezago espacial y que captura precisamente la correlación espacial o el rezago, ¿sí? Miren que siempre nos dio significativo, esto es muy importante, siempre en todos los sectores nos dio significativo ese rezago espacial, este rezago espacial. ¿Qué significa? Que hay un beneficio marginal en términos de eficiencia, ¿sí? O sea, por la dependencia, digámoslo así, o la relación, la correlación entre las empresas que pertenecen al mismo sector y a la misma área metropolitana, ¿sí? Porque así lo hicimos con la matriz de pesos. Pudimos haber hecho una matriz de pesos, por ejemplo, que empresas porque eso también es acertado. Empresas de diferentes sectores se relacionen, ¿sí? Y diferentes ubicaciones en el espacio. Por ejemplo, una empresa de Bogotá relacionada con otra empresa de Medellín, ¿sí? Pero nuestra matriz de pesos la hicimos muy sencilla, repito, captura correlación entre las empresas que se ubican en la misma área metropolitana y que pertenecen al mismo sector. Que nos dio significativo, ¿sí? Quería señalar eso. Entonces, eso es el reflejo, pues, de ese beneficio marginal en términos de eficiencia. Liliana, bien. Te queda un minuto. Perfecto. Voy a mirar las conclusiones. Durante el periodo de estudio, la eficiencia ha aumentado en los sectores analizados, coincidiendo con la acentuación de ese proceso de apertura en nuestro país. La mayor eficiencia de sectores tales como textiles, alimentos y bebidas conduce a que la industria allí no se relocalice en otras regiones, ¿sí? Porque están localizadas particularmente en Bogotá y en Antioquia, y su área metropolitana de Antioquia, a que no se refleje en otras regiones y no presente una tendencia hacia la reversión de la polarización. La evidencia empírica sugiere que la autocorrelación espacial es importante en el modelo de producción estocástica, ¿sí? En efecto, se observa que en los 6 sectores industriales analizados el coeficiente espacial es positivo y significativo, lo cual refleja un beneficio marginal en términos de eficiencia que obtienen las empresas al relacionarse con las demás firmas de los sectores y área metropolitana, ¿sí? Bien, de los sectores analizados de la industria se encuentran localizados en departamentos que tradicionalmente han concentrado nuestra industria. Es el caso de Bogotá, de Antioquia, ¿sí? ¿Y cuáles sectores se encuentran ahí concentraditos en Bogotá y Antioquia? Bebidas, el 47% del valor agregado está ahí. Textiles, el 93%. Prendas de vestir, el 80%. Y metales. ¿Y en el valle cuáles? Se concentran los alimentos y los productos químicos.
Pero la evidencia empírica sugiere pues que desde la implementación de políticas de apertura comercial no ha habido un cambio sustancial en la distribución de la industria o un cambio en la tendencia actual caracterizada por la primacía y la polarización. ¿Sí? Bueno, también quería, gracias. Y aquí está aquí está la participación de las regiones en el valor agregado sectorial. Por ejemplo, alimentos, se concentra más, el 76 es Valle. En Valle, se concentra más en Valle. Los textiles se concentran más en el departamento 11, que es Bogotá. El 50% del valor agregado está ahí. Y en Antioquia. O sea, más del 80% está ahí en esos dos departamentos, textiles. Igual prendas de vestir, véalo acá que están relacionados. Estos dos, textiles y prendas. Antioquia y Bogotá. La industria de estas empresas se concentran en Bogotá, en la capital de nuestro país, y en Antioquia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedarían ahora aproximadamente, bueno, 15 minutos para las preguntas que quieran hacer sobre los 4 trabajos. Bueno. Preguntas, acotaciones, etcétera, sobre los 4 trabajos. ¿Alguien desea preguntar? Bueno, entonces me voy a tomar el lugar yo. Para los 2 primeros trabajos que trataban sobre la cadena viaria, bueno, el segundo también con la del tabaco, uno de ellos hablaba sobre la cuestión de los grandes aviarios. A mí me gustaría saber la cuestión ambiental ante estas grandes unidades de producción, porque, bueno, nosotros acá estamos pasando por una discusión sobre el desembarco de capitales chinos para la cría de ganado también de una forma especial, y los grandes aviarios también traen problemas ambientales. Entonces quisiera saber, bueno, qué políticas hay o cómo se subsana esse problema. Oi, então, eu posso responder um pouco. Eu não sei se eu consigo dar uma resposta muito completa, porque afinal de contas eu não trabalhei tanto com questões ambientais, mas posso ajudar a responder. Se eu falar rápido em português, vocês entendem, né? Então, tem uma questão que até me deixou intrigada na cadeia da carne de frango, que a parte do abate, quando é feito o abate do frango, alguns resíduos são gerados, como ossos, penas, vísceras e sangue, e alguns óleos. Esse material que fica sobrando do abate, ele vai para uma outra planta industrial, que não é da empresa que faz o abate, é terceirizado, e ali ela vai virar farinha, farinha de vísceras, farinha de ossos, ou talvez alguns óleos e gorduras. Esse material, essas farinhas, vão para a fabricação de rações que esses próprios animais comem, ou rações de animais domésticos, como cachorro e gato. E algumas partes desses óleos, por exemplo, vão para outras indústrias, como indústrias de esmalte e de cosméticos. Então, é uma forma de diminuir o impacto ambiental, porque aí existe uma reciclagem no processo. Além disso, tem também as questões de compostar os cercos, né, cama de aviários. É um pouco do que eu posso dizer, eu não cheguei a aprofundar essas questões, mas eu imagino que sim, tem sérios impactos dos aviários, até em questão tá com um pouco de eco. Não sei de quem que é o eco, mas... Bom, enfim. Tem algumas questões, assim, como a poluição do cheiro que os aviários geram por conta da amônia das camas de aviários. Mas é isso que eu posso dizer, assim, existem alguns métodos para diminuir o impacto, mas eu não... se tiver como desligar o microfone. Mas é isso que eu tinha para dizer em relação a isso. Eu acho que também o Rogério queria perguntar alguma coisa. La cuestión ambiental, justamente sobre estas grandes unidades productivas, esa era mi pregunta. ¿Alguien más desea responder?
Bom, sobre essa questão dos impactos ambientais, a gente não trabalhou isso no nosso texto, né? Não é uma coisa que eu tenho pesquisado, não é um assunto sobre o qual eu tenha muito a falar, né? Pelo que eu avalio aqui com a Rosana, né? Na verdade, o impacto das pequenas granjas ou das grandes granjas essencialmente é o mesmo, né? Tem o problema dos dejetos, né, produzidos pelos animais, tem o problema dos animais mortos. Seja numa grande granja ou numa granja pequena, é preciso desenvolver métodos de compostagem, né, para lidar com esses resíduos, que são resíduos orgânicos, são dejetos. A priori, eu acho que o fato de uma empresa ser grande, ela pode favorecer, na verdade, políticas, né, e medidas para resolver o problema ambiental. Primeiro que unidades de produção grande, justamente porque elas são grandes, elas são mais fáceis de fiscalizar, né? Porque você fiscaliza poucas unidades, você dá conta de uma grande quantidade de produção e dá conta também de uma grande quantidade de produção de dejetos. Então, a fiscalização ela é mais fácil quando você tem unidades de produção grandes, né? Produção em larga escala. Né? E as formas também de lidar com os dejetos, com os impactos ambientais, no caso da grande escala, elas também tendem a ser mais eficientes justamente porque a produção de dejetos na unidade de produção também é feita em escala maior. Então, do mesmo modo que uma grande produção tende a ser eficiente por conta dos ganhos de escala, os investimentos necessários para resolver o problema dos dejetos também tendem a ser mais eficientes quando a produção de dejetos se dá em escala maior. Enfim, eu não estou afirmando isso, tá? Com toda certeza, como eu falei, eu não pesquisei esse aspecto específico da produção, mas são hipóteses com as quais eu trabalho. E era isso. Pregunta al trabajo de muebles de México. Katia. Hola. Sí. En una de las slides mostraron digamos, el patentamiento en el marco de diseños, digamos, y me sorprendió que estaba, o sea, como en ascenso estaba China. Esto tiene que ver con, digamos, o sea, exportaciones de muebles de diseño desde China o empresas localizadas en distintos lugares que han hecho asociación con otras. ¿Qué es lo que saben de eso? Más bien que los chinos, antes pensábamos que su estrategia solamente era por volumen, pero ahora ya también están con una estrategia de diseño, están adoptando poco a poco, muchas de las empresas chinas están cambiando a generar muebles de diseño. Entonces eso sí representa un cambio radical para el sector, porque entonces ya la competencia, digamos, frente a los tradicionales diseñadores que eran Italia o Alemania, va a ser más férrea, va a ser no solamente por volumen. Entonces, sí hay hay un cambio sustancial en la producción de muebles de China también, y se está teniendo también vinculada con el tipo de tecnología que están utilizando. Entonces, y ya se está dando, no sé, 5 años o más que está dando ese proceso de cambio. Ahora, eso significa que exportan, digamos, exportan muebles de diseño o que paralelamente se localizan, o sea, asociándose con alguna empresa mexicana o de otro país y fabrican desde allí. En México, la estrategia que nosotros estamos viendo, primero fue desde hace 2 años más o menos, desde el 2010, finales del 2017, principios del 18, que entraron con una feria comercial que le llamaron Expo China en México, como para visualizar el mercado mexicano, ver qué tipo de estrategias había, y ahora en 2020 ha sido llegar con toda la empresa a localizarse. Kuka Home llegó a Nuevo León, que está en el norte del país,
Londres, muy cerca de Estados Unidos, a localizar toda su empresa, y significa una empresa grande. Cuando aquí el 98 son micro y pequeñas, ellos llegan con una gran empresa con inversión, y la otra es, llegaron a localizar para generar muebles para cocina específicamente, con alta especialización en Yucatán, en la península de Yucatán, en el estado. Entonces, han visualizado primero el mercado, cuál era la estrategia, y con los cambios en el Tratado de Libre Comercio, directamente se localizaron para también el componente nacional que se tenga que tener, sea mexicano, digamos, pero toda la tecnología es china. Lo que usa. Muy bien, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta. Rogerio Silveira quiere hacer uma pergunta. Sim, habilitado. Ele teve que sair, mas eu posso fazer no lugar dele uma pergunta? Ah, sou você. Ele teve que sair, então eu vou perguntar no lugar dele. A pergunta é pro Luiz mesmo, que apresentou antes de mim. Minha pergunta é, na minha dissertação, eu busquei entender um pouco da relação entre... A minha dissertação, ela teve, né, um dos resultados dela tá aqui apresentado, que foi o que eu apresentei, e uma das coisas que eu busquei entender foi em relação ao aumento do valor da carne de frango, que ocorreu, teve várias variações desde 2019, desde o ano passado. Também teve umas variações no consumo da carne de frango, e também relacionei isso ao aumento do dólar, também dos últimos tempos, agora recentemente, e esse aumento do dólar incentivou uma maior exportação das indústrias da carne de frango. E isso gerou com que o valor da carne aumentasse e o consumo, em consequência, diminuísse também, né? E alguns motivos além disso, também tem a questão da geopolítica da China, que teve a boa parte dos rebanhos de suínos deles abatidos por conta da peste africana. São questões assim, interessantes para se levar em conta, e eu queria saber se vocês levaram em consideração coisas como essa, ou essas variáveis, e se levarem em conta, se vocês têm algo para dizer em relação a isso, enfim, qual a opinião de vocês em relação a isso. Acho que é isso mesmo. Obrigada. Bom, a tese da Rosana, né, ela, na verdade, ela está tratando, ela está analisando de que forma aqueles dois grandes paradigmas, né, o da agricultura camponesa e o da agricultura familiar, seriam adequados para entender as transformações do campo brasileiro, né? Então, essa questão da reestruturação produtiva e tecnológica, as mudanças espaciais que foram analisadas nesse trabalho, eles servem justamente para a gente entender os desafios que se colocam para a agricultura familiar nesse contexto. Então, o objetivo do trabalho não é entrar numa análise de todos os fatores que afetam ao longo do tempo os preços internacionais da carne de frango, né? Isso aí é um tema importante como pano de fundo para a gente entender os desafios que se põem para a agricultura familiar, já que nem todos os produtores conseguem acompanhar esse processo de reestruturação produtiva e tecnológica, né? Agora, isso que você comentou, sim, quando um setor de atividade econômica se torna mais globalizado, ele se torna muito mais sujeito a mudanças que ocorrem fora do território nacional. Então, foi esse exemplo que você deu da lei da peste africana, né, que atacou os rebanhos suínos da China, é um bom exemplo disso, né? Logo que veio esse problema, teve um impacto grande, por exemplo, no preço da carne de porco aqui no Brasil, né? E muita gente já começou a reclamar, né? A carne de porco está subindo muito e tal, e falei, claro, porque houve perda de rebanhos expressiva lá na China, e eles começaram a comprar carne de porco em grande escala no mundo, e isso fez subir a carne de porco. E aumentou também a demanda por carne de frango. Então, os produtores brasileiros vendem no exterior. Esse exemplo também é interessante, por quê? Porque também isso depõe contra aquela visão dicotômica, né, que eu falei lá na minha apresentação, de que o produtor familiar só se interessa em produzir para o mercado interno, né, e os grandes produtores é que exportam, né? O interessante é que os pais da Rosana, eles plantam café. E, na verdade, ela é filha de agricultores familiares do norte do Paraná, e eles produzem café. Na verdade, o aumento do dólar para eles foi positivo, porque isso também tende a aumentar o preço do café também no mercado interno, é a mesma dinâmica.
Quer dizer, a exportação de café se torna mais rentável, então os consumidores locais têm que pagar mais para tornar vantajosa a venda de café no mercado interno. Os pais dela não exportam café, mas eles são beneficiados, certo? Porque se o preço no café internacional sobe, e isso pressiona o aumento do preço do café no mercado interno, isso é vantajoso para os pais dela, embora eles não sejam exportadores. E a mesma coisa acontece com a carne de frango. Se uma praga destrói rebanhos no exterior e aumenta a rentabilidade da exportação, os compradores locais da carne de frango vão ter que pagar mais caro por isso. E se um produtor de frango é pequeno ou grande, não importa, ele sai beneficiado do mesmo jeito, né? Então, é por isso que isso que você comentou, eu achei bem interessante, é bem pertinente mesmo a nossa apresentação, né? Porque não é tão simples como as pessoas falam, de que o grande produtor só quer saber de exportar, produtor no mercado interno atende às necessidades de consumo popular. Não, os pequenos produtores, eles seguem uma lógica de mercado. Eles vendem para quem pagar melhor, eles produzem o que eles verificam que é mais rentável para eles, né? Achei interessante também o seu trabalho, que também abordou a questão do tabaco, né? Eu também já orientei uma dissertação de mestrado sobre pequenos produtores de fumo aqui de Prudentópolis, no interior do Paraná. E também a pesquisa mostrou isso, eles decidem se eles vão se especializar em tabaco, ou se eles vão fazer parte da produção tabaco, parte frango, ou parte tabaco, parte feijão e parte milho, em função de uma racionalidade de mercado. Eles são pequenos produtores familiares, mas a racionalidade deles é de mercado, né? O tabaco é um investimento seguro, porque a Souza Cruz ela se compromete a comprar toda a produção em contrato, independentemente da qualidade. É um dinheiro garantido. Às vezes o tabaco dá mais do que o feijão, às vezes dá menos. Então, muitos deles acabam produzindo as duas coisas. O tabaco para ter uma renda garantida e o feijão, dependendo do ano, dá mais. Então, oferece uma rentabilidade maior. Então, sim, a globalização ela está aí, né? E ela em si mesma não é nem positiva e nem negativa. Depende como os produtores se adaptam a isso, né? Depende de como eles conseguem se ajustar a esse modelo. Mas, na verdade, no que diz respeito às demandas de consumo popular por alimento, a globalização, predominantemente, foi favorável, né? Y eso. Bueno, vamos a dar por concluida la mesa porque ya en 5 minutos comienzan las sesiones si queremos ir a escuchar en algún otro grupo. Les agradezco muchísimo a todos los participantes y mañana nos volvemos a encontrar. Hasta luego.